quais são as coberturas aí do seguro residencial? O que ele cobre? Essa pergunta é muito importante, porque o seguro residencial ele tem várias coberturas, mas não significa que você, ao contratar um seguro da sua residência, você cobriu tudo. Você tem que contratar as coberturas que você achar necessário e para isso é importante a orientação de um corretor de seguros, que é um especialista nesse assunto e que vai te orientar, que vai te ajudar a contratar um seguro que atenda às suas necessidades. Então, por exemplo, incêndio é a cobertura básica. Às vezes a pessoa me fala, eu quero fazer um seguro de roubo. Não, só roubo não faz, tem que ter um seguro de incêndio. Tá, incêndio então é a cobertura básica. Sem ele, você não consegue fazer o seguro de nenhuma outra cobertura. O seguro, para quem trabalha aí com locações, em muitos contratos é exigido aí que faça esse seguro de incêndio, pelo menos, é o mínimo, né? Exatamente. Mas incêndio é cobertura básica. Aí você pode acrescentar uma cobertura de roubo, você pode acrescentar uma cobertura de danos elétricos, que é aquela cobertura que se der uma descarga elétrica, um raio, um relâmpago e queimar os equipamentos eletrônicos, o seguro cobre através dessa cobertura de danos elétricos. Pode contratar uma cobertura de vendaval, que se der uma ventania, uma chuva de granizo e quebrar o telhado, o aquecimento solar, o seguro cobre. Pode contratar uma cobertura de responsabilidade civil familiar. Essa é muito interessante. Como que é? Como funciona? Se o seu cachorro morde alguém, a responsabilidade não é sua. Então, o seguro cobre isso. Que legal, eu não sabia disso. Se qualquer pessoa da sua residência, seus familiares ou seus funcionários... Como que chama esse item aí? Responsabilidade civil familiar. Responsabilidade civil e familiar. Aí, ó, você que tem um pitbull, tem um Rottweiler aí, que está às vezes dando essa zebra dando trabalho. Pode contratar um seguro. Já se previna, contrate o seguro com... Responsabilidade civil e familiar. Isso. Se, por exemplo, qualquer funcionário seu ou seu filho, se o seu filho quebra o vidro de um vizinho com uma bola, o seguro cobre. Meu pai ia estar lascado. Pois é. Meu filho até que não, mas meu pai ia estar lascado. São coberturas muito interessantes que as pessoas não têm conhecimento. Agora, quais são as coberturas que se excluem, né, dos riscos excluídos aí do seguro residencial? Jacques? Todas essas coberturas, elas têm riscos cobertos e riscos excluídos, tá certo? Certo. Aí, nos sites das seguradoras, a gente encontra isso detalhadamente, entendeu? Mas eu não estou sabendo, não estou lembrando aqui de nenhuma cobertura de risco excluído, mas normalmente é excluído aquilo que, por exemplo, o segurado faz deliberadamente, tá certo? Com intenção de dolo, com intenção de lesar a seguradora. Isso normalmente... A fim de obter uma indenização. Então ele vai lá e toca fogo na casa. Uma vantagem ilícita, né? Isso é risco excluído, tá certo? Agora, cada cobertura dessa tem os seus riscos cobertos e os riscos excluídos. Nos sites da seguradora a gente consegue visualizar isso lá com maior clareza. Agora, Jackson, e essas prestações, por exemplo, de serviço que a gente observa aí? Olha, você tem ali um encanador, você precisa lá para colocar um quadro na sua casa, você pode acionar esse tipo de serviço. Ele é incluído, é bônus, você contrata à parte, como funciona? Isso aí é muito interessante, essa pergunta foi muito importante. Porque hoje as seguradoras estão vendo que é o seguinte, a maioria das pessoas, especialmente brasileiros, tem a sensação, fala, eu pago seguro a vida inteirinha e nunca usei. Quer dizer, realmente seguro é para não usar, né? É para usar. O melhor dele é não usar. Melhor que não seja preciso, não é verdade? Com certeza. Então as seguradoras começaram a oferecer alguns serviços que são diferenciais, que vão ajudar no dia a dia da sua residência, vão ajudar no dia a dia do seu lar, sem precisar de ter um sinistro, tá certo? Sinistro é uma ocorrência de algum evento que seja coberto. Um incêndio é um sinistro, né? Um roubo é um sinistro, tá certo? Mas
Então as companhias começaram a oferecer um serviço de bombeiro, encanador. Então entupiu uma pia, tem uma torneira pingando. Serviço de chaveiro, né, Jacques? Chaveiro. Também é oferecido, né? Perdeu a chave da casa ou quebrou a chave, aí a seguradora manda um chaveiro. Olha para você ver, lembrei de um risco excluído. O serviço de chaveiro, ele cobre a troca ou abertura da porta principal. Então, se você quebrou a chave do quarto, o seguro não cobre. Porque o objetivo é te ajudar, te socorrer. Você está do lado de fora da casa. Você precisa de entrar. Perdeu a chave ou quebrou a chave, você precisa entrar. Então, o seguro vai mandar um chaveiro, ele vai abrir a chave, tá certo? Vai abrir a porta, vai fazer uma cópia para você, vai resolver aquele problema emergencial. Tá certo? Uma porta interna não é um problema emergencial, na maioria dos casos. Então, a porta interna é um risco excluído. Tá certo? Então, a companhia dá também eletricista, que ele conserta uma tomada que está com curto-circuito, um reator que está queimado de uma lâmpada, um chuveiro que está queimado, troca resistência, na maioria das seguradoras. Também oferece também alguns serviços também, inclui aí sobre a proteção até dos bens dentro da casa, onde até tem consertos, por exemplo, para a máquina de lavar, para o micro-ondas, para o fogão. Tem, isso é uma coisa muito interessante também. Na contratação do seguro, existem vários níveis de assistência. Então tem uma assistência básica, na assistência básica ele não cobre os eletrodomésticos, chama de linha branca. Mas você contrata uma assistência melhor um pouco, tem vários tipos, vários níveis de assistência. Você contrata um do nível superior, ele vai cobrir a linha branca. Então ele conserta fogão, geladeira, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, algumas micro-ondas. Algumas seguradoras oferecem para computador, para tablet, para celular, para notebook. Olha, depende da quantidade, da modalidade que você aí do está seguro contratando. que ele vai contratar. Isso. E uma informação importante, que tem muitas pessoas que têm seguro de automóveis e não têm conhecimento disso. A maioria das seguradoras hoje, no seguro do automóvel, oferece uma assistência residencial. E aí, no seguro do automóvel, você tem uma assistência para sua residência, que tem bombeiro, chaveiro, eletricista, algumas têm também fogão, geladeira, micro-ondas. Então, mesmo no seguro do automóvel, é possível você ter uma assistência para sua residência. No seguro residencial, a maioria vem com assistência residencial. Contratando, por exemplo, aí, por exemplo, do seguro do automóvel, que gera esses benefícios aí, naturalmente você tem um preço melhor, você tem descontos, tem bônus, não é, Jacques? Todo seguro oferece bônus, pelo menos a grande maioria. Bônus é um benefício que o segurado tem por ter completado 1 ano de seguro, a apólice dele fez um aniversário e ele não teve nenhum sinistro. E lembrando que essa assistência 24 horas, inclusive a assistência ela é 24 horas, essa do bombeiro, do eletricista, qualquer hora do dia ou da noite, precisou, pode chamar. Teve um vazamento lá de uma pia que está de madrugada, pode chamar o bombeiro, pode ligar para a seguradora que atende 24 horas por dia. Mas o bônus é um benefício que o segurado tem por completar o aniversário da apólice dele sem ter um sinistro. Ah, sim. Então, quanto menos usar também, você tem benefício lá para frente. Tem benefício na frente. Então, contrata o seguro, começa a orar para não ter nada, né? Começa a orar para não ter sinistro. Agora, Jacques, uma outra pergunta aqui, a gente está caminhando aqui. Quais são os bens que não são compreendidos pelo seguro, que não entra aí nessa gama aí? Hoje, a maioria das seguradoras, na apólice normal, na apólice convencional, não cobre joias, não cobre obra de arte. Olha. Já existem seguradoras. Tá vendo, Graziela? Só um recado para a nossa chefe aqui. Ó. A Graziela não cobre suas joias, não cobre aí os seus quadros de arte. Tá vendo? Essa turma do Lava Jato, então, tá lascado. Pois é, mas existem seguradoras que já oferecem essas coberturas. São seguros específicos, são coberturas adicionais. E a Graziela pode fazer o seguro dos bens dela, das obras de arte, das joias, né? Porque tem seguradora que já
que já aceita Trabalha esse tipo de nesse apólice. segmento. Exatamente. Agora, Jacques, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos explicasse o que é a famosa franquia. Pois é, a franquia é muito interessante. A franquia é a participação obrigatória que o segurado tem em caso de sinistro. Então, suponhamos no seguro de danos elétricos, esse da sua residência. O seguro de danos elétricos, a maioria das seguradoras tem uma franquia que ela custa, vem escrito na apólice, franquia, 10% dos prejuízos, limitado, digamos, a R$300. Significa que no mínimo R$300 é franquia. Então, queimou a sua televisão, por exemplo, o conserto fica em 200, você nem vai chamar a seguradora, porque a sua franquia é no mínimo 300. Não compensa, né? Não tem como chamar a seguradora, porque ficou menor do que a franquia. Agora, por exemplo, na cobertura de incêndio não tem franquia, na cobertura de roubo de residência não tem franquia. Então, algumas coberturas, elas não têm franquia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.